nós conseguimos fazer com que no interior do interior tenha universidades e campos de universidades públicas, mas naquela época não tinha nada. Ficaram muito incomodados com as coisas que a professorinha comunista dizia na sala de aula, e a professorinha comunista era eu. A igreja era um território de disputa. Nós não somos uma nação, né? Nós somos um conglomerado de interesses, e os processos de alienação vão, enfim, fazendo o povo ser massa de manobra. Né? Oi, pessoal, tudo bem? É com muita alegria que iniciamos hoje o nosso segundo Pod Esporte no canal Sala. Contamos com a participação de vocês, se inscrevendo no canal e curtindo, se gostarem do nosso vídeo de hoje. Fala aí, André. Receberemos agora Jaqueline Moll, professora da URGS. Nossa convidada é uma das principais referências do país na área da educação integral. Foi diretora de currículos e educação integral da Secretaria de Educação Básica no MEC e hoje está aqui no Pod Sport. Deixe seu like porque tá bom demais! Jaque, é um prazer te receber hoje, conversar contigo. Eu estava aguardando ansiosamente esse momento. Eu tenho a tua pessoa na mais alta consideração profissional e pessoal. Sabe, assim, estou realmente hoje muito gratificada conversando com uma amiga que é uma referência na área da educação nacional e internacional. Sei muito bem da tua experiência latino-americana. A mundial eu não tenho acompanhado, mas a latino-americana nós tivemos a oportunidade de conviver junto na questão da UNILA. Mas antes da gente entrar nas perguntas com conteúdos mais aprofundados, falasse um pouquinho da Jaqueline. A Jaqueline menina, que virou professora, que é educadora, que é pesquisadora. Me conta um pouquinho dessa tua trajetória, Jaque. Então, Rejane, uma alegria muito grande estar contigo aqui, o prazer é recíproco, e nós temos uma longa caminhada juntas, né, como professoras da educação pública, como defensoras da escola pública. E se eu, enfim, tu diz que eu sou uma referência na área da educação, tu é uma referência na área do lazer, na área do esporte, uma pessoa que quando a gente quer pensar o lazer e o esporte humanizados para todos, tu é uma figura que sempre vem. Então eu quero dizer que a alegria é minha. Eu me lembro, e acho que é um bom marco para contar um pouco essa história dessa menina, dessa pessoa que eu fui me tornando, me transformando, é o nosso encontro na Escola Estadual Paraná, quando no final dos anos 80, no boom do construtivismo, quando Emília Ferreiro, a partir de Piaget, traz a perspectiva de que a alfabetização não era um estalo, né? Nesse pedaço, o Brasil tinha pelo menos mais de 50% das crianças que não conseguiam se alfabetizar, que reprovavam, e uma das escolas em que eu fui fazer a minha dissertação de mestrado foi a Escola Paraná, e fui convidada para fazer uma assessoria sobre a alfabetização. E nesse contexto eu conheci a Rejane Pena, já uma mulher que começava a ter relações com a administração popular em Porto Alegre, estávamos aí no limiar do início das administrações populares, e eu me lembro muito de ti, daquele grupo de professores, daquela escola pública, que infelizmente foi sendo liquidada no Rio Grande do Sul, né? Hoje nós temos professores na resistência, escolas na resistência, mas nós temos uma destruição inclusive do tecido cognitivo das escolas, né? Se vai empobrecendo tanto as condições materiais, que aquela escola já, enfim, ela é objeto da nossa memória, mas ela também é objeto, enfim, da nossa luta, para que a gente reconstitua e constitua outras condições. Mas eu lembro de tudo isso porque a minha história começa lá no interior. Eu sou de uma pequena cidade do norte do Rio Grande do Sul, chamada Campinas do Sul. Eu tinha menos de um ano quando meu pai migra para o centro regional, que é a cidade de Erechim, e meu pai faz a vida lá, né? Uma família, um pequeno comerciante, na verdade, trabalhava era contador, né? Ele se torna um comerciante porque ele entra no ramo de seguros e depois ele vai trabalhar com trânsito, enfim. A minha mãe, uma dona de casa, cheia de muitas habilidades artísticas, pinta, cozinha, borda, faz coisas lindas até hoje, já com seus 85 anos, mas eu vou me constituindo nesse ambiente muito bonito, assim, de uma família que tem lá seus problemas,
mas que tem uma enorme verve musical, assim, né? A minha casa é uma casa, nem sempre eu tenho essas lembranças, mas onde a gente acordava de manhã com as valsas do Strauss, assim, né? Nos domingos, sobretudo, em que nos aniversários, a minha mãe, mesmo nos momentos de vacas magras, momentos que aconteceram, o dia do aniversário sempre tinha flores, sempre tinha um bolo. Então é um ambiente bonito, muito ligado à Igreja Católica, porque a minha mãe dos movimentos na época de cursilho e tal, mas uma família muito conectada com as coisas do mundo. Assim, meu pai não era um homem de esquerda, mas eles eram pessoas muito, eu vou usar uma expressão talvez meio arcaica, mas assim, pessoas muito piedosas, assim, né? Sempre preocupados que tivesse alguém com fome, jamais batia alguém na porta para quem não se desse um prato de comida, sempre participando daquelas campanhas da vida da comunidade. Então eu cresço nesse ambiente com muitos irmãos, né? Éramos 6, o nome é o do livro. Nome do livro. Tu que inspirou o livro. Mas éramos 6, porque éramos 6 e um dos meus irmãos, somos 5 mulheres e um homem, e esse meu irmão, um homem, faleceu, inclusive, no tempo que eu estava em Brasília. Então, eu vou crescendo nesse tempo, nesse ambiente, e aí me torno professora. Assim, a escolha por ser professora é uma escolha desde a infância. A minha avó materna, que foi uma referência muito importante para mim, faleceu em 1980, eu tinha 15 anos, foi o primeiro golpe muito duro que a vida me deu foi esse, né? Depois ela trouxe outros, mas esse foi um golpe muito, muito duro. E eu decidi ser professora, e aí eu estava entrando na escola normal, e lógico, quando tu vai crescendo num ambiente, eu me lembro sempre lembro lá nos anos 70, aquelas missões, aqueles missionários que passavam nas cidades, sempre para chamar a gente para uma perspectiva de vida que não fosse só a vida do consumo, a vida de fazer o dia a dia, né? Viver as coisas do dia a dia, sempre pensando nos outros, pensando numa coisa mais coletiva. Aí eu vou me envolvendo como jovem nas pastorais, né? Você da última turma do TLC, que era o treinamento de lideranças cristãs, ligadas a uma visão bem conservadora da igreja. Eu sou do último grupo, lá no final dos anos 70, e logo vem toda a perspectiva da teologia da libertação, vem as pastorais, e eu começo a me envolver com tudo isso, e ao mesmo tempo fazendo a escola normal, e depois entrando no curso de pedagogia, vou me dando conta de uma realidade terrível, né, que hoje tenho a clareza de que é um mecanismo para a manutenção da sociedade como ela é, que é o chamado fracasso escolar, né? Então, isso pautou muito a minha vida. Inclusive, quando eu venho de Erechim para Porto Alegre, para viver, para estudar, para continuar, nem curso de especialização tinha naquela época. Pensa, Regiane, o quanto mudamos, o quanto avançamos, né? O quanto avançamos em alguns aspectos, porque nós temos, com a interiorização das universidades federais, sobretudo dos governos dos quais nós participamos, Lula e Dilma, nós conseguimos fazer com que no interior do interior tenha universidades e campos de universidades públicas, mas naquela época não tinha nada. E aí eu termino o curso de pedagogia, o ano era 86, e tenho, enfim, a única opção é vir, além do que fui demitida da escola de irmãs, na qual eu já era professora, porque, lógico, eu levava muito a sério as campanhas da fraternidade, me lembro de uma, esses dias falávamos sobre isso, né, nos tantos grupos que eu participo, Terra para Todos. E Erechim é uma região de pequenas propriedades, não é uma região de latifúndios, mas é uma região de granjas. E na escola das irmãs franciscanas, veja, irmãs franciscanas, onde eu trabalhava, eu levei muito a sério a campanha da fraternidade, lia as orientações da CNBB, e os pais daqueles meninos, muitos dos granjeiros da cidade, eram pais dos alunos, ficaram muito incomodados com as coisas que a professorinha comunista dizia na sala de aula, e a professorinha comunista era eu, né? E eu me lembro sempre até de conversas, de brigas domésticas com meu pai, porque ele dizia, mas por que, olha, o fulano veio lá no meu escritório e disse que na sala de aula está falando da terra. Eu digo, pai, é a campanha da fraternidade, é o Brasil, é esse país de capitanias hereditárias. Mal imaginava eu, né, que 40 anos depois, nós íamos virar as professorinhas comunistas de novo, né? Desse país que insiste em não repartir, que insiste em não avançar. É impressionante, então, né, Jaqueline, esse retrocesso, e parece que o mundo é redondo, e ele voltou lá para baixo, porque tudo isso que tu estás comentando
tem retrocedido e nós estamos talvez até pior do que naquela época, sabe por quê? Porque naquela época não se sabia como era diferente. Agora se viveu o diferente e se voltou atrás. E se voltou atrás, e com estratégias ideológicas muito, muito pesadas para que a alienação, né, pudesse ser o amálgama desse horror que a gente está vivendo, né? Então é isso. Então eu volto, me chama a voltar 30, 40 anos atrás, e eu vou recuperando essa história que era isso, quer dizer, a gente vai tomando consciência de que vivia num mundo, enfim, numa ditadura militar. Eu nasci em 65, então eu não fui da juventude que lutou contra a instalação do regime, mas logo que eu vou tendo consciência, né, e muito pelos professores, muito enfim, pela própria igreja, porque a teologia da libertação vinha sendo construída, e era assim, a igreja era um território de disputa. Essa visão evangélica, essa visão de Jesus, né, de repartir o pão, de que todos tenham dignidade, que todos tenham vida, para mim tudo isso sempre foi o amálgama, assim, apesar de ter estudado Karl Marx, o marxismo está muito presente na minha formação, muito mais forte na minha formação está a perspectiva cristã, de uma sociedade em que todos caibam, né? Que depois nos fóruns mundiais aqui em Porto Alegre a gente retomou, e nos 16 anos da administração popular, a cidade de Porto Alegre viu essa perspectiva de que a cidade podia ser boa para todos, né? Também isso já, infelizmente, faz parte de um passado e de uma memória que a gente tem que trazer à tona, né? É isso aí, desculpe te interromper, mas é que quando chegou no ponto da história, que a gente converge novamente, que são os 16 anos da administração popular, e que eu estava à frente da Secretaria Municipal de Esportes, Recreação e Lazer, e sempre tive uma preocupação muito grande com a formação continuada, com a qualificação dos nossos professores. Nós tínhamos sido oriundos da SMED, da Secretaria da Educação, e passamos a formar a Secretaria do Esporte e Lazer. Só que o nosso viés é o educacional, e aí vem a importância da intersetorialidade, né? Que é o que nos une novamente, a intersetorialidade da educação, do esporte, recreação e lazer. E daí convidamos a professora Jaqueline Moll para diversas formações nossas lá no Ginásio Tesourinha. Nos fala um pouquinho sobre essa aproximação também da professora revolucionária comunista na gestão professorinha popular. Comunista, em Erechim era a professorinha comunista. Professorinha muito novinha também, né, Jaque? E esse trabalho na transversalidade da educação. Isso. Bom, então, assim, vamos tomando essa linha do tempo, né? Eu acho que claro que nos junta essa aproximação, educação, esporte, lazer, aqui eu vou incluir cultura, saúde, meio ambiente, enfim, podemos incluir todas as outras áreas, mas nós vamos construindo, e aí, Regiane, acho que é importante fazer esse registro, essa perspectiva de que a vida das pessoas não pode ser subsumida pela produção material dela mesma, né, da vida mesmo. Nós entendemos as pessoas como, enfim, como é que é? A gente é para brilhar, né? Gente é para ser feliz, gente é para desfrutar daquilo que a humanidade produziu. E eu tive, vou fazer esse parênteses, né, a oportunidade de viver na Europa, de passar algumas temporadas nos Estados Unidos, e vivendo a vida cotidiana das pessoas, nas comunidades, nos bairros de Barcelona, né, nas communities, enfim, em diferentes lugares, tu tem essa clareza de que as pessoas vivem muito para conviver com as outras, para desfrutar a vida. E aí a nossa tristeza de viver num país em que a estrutura, né, econômica está toda posta para que as pessoas simplesmente entreguem sua força de trabalho, sejam que o Darcy Ribeiro, 100 anos desse ano de nascimento de Darcy, como de Brizola, né? Eu penso em um, penso no outro, mas que as pessoas sejam apenas carvão para queimar na produção das mercadorias. Então, isso nos juntou, né? Essa ideia de que as pessoas, o lazer é um direito humano, né? Tão importante quanto os outros direitos humanos que precisam estar no fundamento, na organização das sociedades. E aí, esta professorinha de Erechim, que vem para Porto Alegre fazer especializações, depois mestrado,
depois, enfim, entro na carreira universitária, professora da PUC, da Unicinos, da Federal de Pelotas, venho para a URGS no início dos anos 90, e aí vou em Porto Alegre interagindo com aquilo que acontecia no cenário da cidade. Nunca consegui ser uma professora universitária que senta para escrever artigos e publicar os artigos. Aliás, essa distorção da tarefa, é lógico que nós temos que escrever, escrevi a vida inteira, mas a função mais importante dos professores universitários não é escrever artigos para publicar. Isso é consequência de um trabalho que enfim, que precisa estar profundamente conectado à vida das comunidades. E aí, é isso que acontece com a professorinha, né? Vou fazendo esse mergulho numa cidade que ia construindo uma cultura de participação popular. O orçamento participativo acaba sendo um marco, eu diria, na contemporaneidade democrática, né? Mas um marco frágil, porque nós sabemos que os processos retrocedem. Depois eu vou te contar de uma passagem minha com o Jürgen Habermas, que foi meu professor na Universidade de Barcelona por um período, né? Quando eu estive lá no meu doutorado sanduíche. E esse amálgama social de participação, enfim, vai puxando, porque era nesse ambiente que eu via exatamente a possibilidade das mudanças, inclusive da educação. A escola não é uma bolha, né? A escola conversa com o seu entorno. O fracasso escolar, ele é um mecanismo de manutenção da sociedade, e o modus operandi da escola dialoga, enfim, com as forças, enfim, que se enfrentam no cenário social, né? As forças conservadoras, que dizem o tempo inteiro: as crianças não são capazes, as crianças não vão aprender, isso aí é assim mesmo, agora vai ser, enfim, não importa, mas não vai conseguir seguir a escolaridade. E as forças, enfim, humanistas, progressistas, que apostam no aprendizado e apostam na ideia de que todos são capazes. Então, nesse ambiente eu entro, e aí a gente começa a ter uma articulação super bacana, e a nossa relação com a secretaria, que já não existe mais, né? Assim como o Estado, o governo federal não tem mais Ministério dos Esportes, porque isso não importa para esses, não está no projeto deles. Assim como a educação pública também não está no projeto dos que nos governam hoje, no âmbito federal, estadual e municipal. Mas aí eu entro e a gente começa a fazer aproximações muito importantes, né? Claro que eu ainda não tinha, nessa época, querida Regiane, entrado nesse debate da educação integral, porque a educação integral não chega na minha vida pelos livros, ela não chega pelo estudo da pedagogia e da história da educação brasileira, como devia ter acontecido, porque nós temos currículos de formação de professores muito colonizados no Brasil. Os estudantes dos cursos de graduação para serem professores, tanto na pedagogia como em todas as outras licenciaturas, não conhecem a Escola Parque de Anísio Teixeira, os CIEPs do Darcy Ribeiro, os ginásios vocacionais, não conhecem, enfim, tantas coisas que já se fez nesse país, e eu também não conhecia, efetivamente. Tinha notícia, mas a educação integral, ela chega na minha vida em 2007, com o PDE, com o Plano de Desenvolvimento da Educação. Depois a gente fala mais sobre isso, mas, enfim, nesta época, nós estamos voltando décadas, estamos voltando para os anos 90, para os 16 anos que Porto Alegre viveu uma perspectiva de ser, de fato, uma cidade para todos, uma cidade mais horizontal, uma cidade mais humanizada. Aí fizemos esse início de aproximação. E, lógico, eu já tinha absoluta consciência de que o corpo precisa entrar junto com a mente, né, e com o espírito na escola. Que não há como a gente querer fazer educação das pessoas. Tu pode fazer treinamento em algumas áreas, que é o que a maioria das escolas faz hoje. Treina na área de português, treina na área de matemática para fazer exames, e um sistema que se consome dentro dele e que se consome nessa perspectiva da homogeneização e da exclusão de muitos. Eu já não queria isso, nós já não queríamos isso, nós já queríamos uma escola que fosse de outro jeito. E queríamos uma escola, usando uma linda expressão do nosso querido Olívio Dutra, que se espraiasse no seu território, né? Nós queríamos que as praças, os ginásios esportivos, já fizessem conexão com os espaços das escolas. E eu entro nessa perspectiva no trabalho extraordinário que tu fizesse aqui em Porto Alegre, né? E que, para quem tem memória, deixou muita saudade. Obrigada, Jaque. Um pouco por aí. Jaque, tu começaste a falar uma coisa que eu acho importantíssima, que inclusive é o nome de um dos teus livros, muito legal, de 2018, que é Educação Integral, uma nova forma de viver a vida.
Então, se tu quiser dar uma circulada nesse assunto, como da educação integral, do Educar por Inteiro, do projeto Mais Educação, enfim, o que tu quiseres falar sobre essa área, porque, como eu te disse, o esporte e o lazer são uma forma de educação. Pela educação física, é uma formal dentro da escola, e pelas atividades físicas e esporte em geral, é uma forma de educação da sociedade, uma forma de educação cidadã. Então, nós temos tudo em comum com essa educação integral. Bom, então vamos lá. A educação integral, eu já disse algumas coisas, ela não entra na minha vida pela formação, e eu acho importante dizer isso, né? Porque nós temos um déficit muito grande no modo como formamos, no modo e nos conteúdos da formação de professores no Brasil. Eu tenho, inclusive, a impressão, às vezes, que nós formamos professores de costa para as escolas. Políticas como o Programa de Iniciação à Docência, criados, né, pelo então ministro Haddad, na CAPES, quando a CAPES também se torna fomentadora da formação para a educação básica, ajudaram a romper um pouco isso, né? Depois, hoje, se fala na residência docente, que também é algo importante, né? Claro que o projeto de educação, ele não está isolado. Eu disse antes que a escola não é uma bolha. O projeto de educação não é uma bolha. Ele é resultado e ele respira o mesmo ar que o projeto da sociedade, o projeto político, o projeto econômico. Então, é óbvio que numa sociedade em que a população vai se empobrecendo cada vez mais, seguramente a pandemia do Covid tornou isso muito mais terrível, mas já vínhamos num processo de perda de capacidade, enfim, das populações pobres, não só de comprar, mas de poder circular na sociedade, né? Então, assim, o projeto de educação integral no país é daqueles projetos, querida Regiane, sempre adiados. Eu uso uma expressão que eu não sei de que historiador é, porque já se perdeu aqui nas memórias para mim, que é a ideia de uma indecisão congênita. O Brasil não tem no seu DNA a perspectiva de educar a população. E quanto mais eu entro nos estudos, né, da história da escravidão, né, na história, na brutalidade sobre a qual foi erigida a história do nosso país, mas eu entendo que a educação nunca foi um valor. A educação sempre foi importante para os filhos de meia dúzia. Hoje nós temos cerca de 14% ou 15%, isso varia de estado para estado, 14% ou 15% da população que estuda em escolas privadas, classes médias altas, classes altas, e parece que isso funcionando bem, o resto não importa. Mais de 80% da população estuda, e esse percentual pode ter crescido, estuda nas escolas públicas, né? E as escolas públicas, historicamente, se mantiveram muito aquém daquilo que nós poderíamos chamar de formação humana, de educação integral, né? Já nos anos 30, né, 22, agora esse é um ano de tantas marcas, né, Semana de Arte Moderna, 22 e tal, mas em 32 a 90 anos, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova já dizia que é preciso educar em valores. Por isso eles fazem essa referência a espírito, né, não fazem a referência a espírito como uma perspectiva religiosa, não. Valores, quer dizer, como é que nós nos colocamos na vida em sociedade. Já diziam que a escola não pode ficar acanhada num território restrito, a escola precisa ir além dos seus muros, dialogar com o seu entorno, conversar com as outras áreas, né? Precisa, inclusive, usufruir daquilo tudo que a sociedade produziu. Então, lá em 32, 37, Estado Novo, depois a gente tem, enfim, 45, retoma a democracia, e aí um período que as pessoas gostam de chamar de populista, né? Porque quando chega na população pobre, sempre vira populista. Então, são alguns anos, poucos, né, porque é um país de intervalos democráticos, 45 a 64, em que a gente vai ter um movimento educacional fantástico, retomando essa ideia de uma formação humana integral, discutindo essa coisa dos horários curtos. Nenhum lugar sério do mundo, Regiane, tem uma escola de 4 horas, nenhum lugar sério do mundo. Os pais deixam as crianças e os muros, os portões se fecham e a comunidade só vem na escola para ter notas. Não, as comunidades participam das escolas, né, de vários modos, não substituindo o Estado, que esse também é um erro, é um problema, né, mas já se discute aí nesse período, que é um período muito rico da história da educação do Brasil. A primeira lei de diretriz e base da educação em 61,
o primeiro plano de educação, o primeiro Plano Nacional de Educação de 62, evidentemente que abortados, destruídos pelos 21 longos anos da ditadura militar, né? Que no lugar disso, desse país pujante, desse país que pensava a diversidade, desse país que queria enfrentar o analfabetismo, a ponto de Paulo Freire ser chamado, a partir da experiência de Angicos, para ir para o Ministério da Educação, para assumir esta meta do primeiro Plano Nacional, que era alfabetizar toda a população. Quer dizer, tudo isso é destroçado em nome do combate à corrupção, em nome do combate ao comunismo, para poder manter a população tal qual ela é e como sempre foi, né, apartada de tudo, limitada, né, na sua capacidade de pensar, de interagir. Então, assim, eu quero dizer que tem uma história isso, né? Bom, aí a ditadura retoma a democracia, fazemos uma Constituição Cidadã, e essa Constituição Cidadã coloca algumas bases importantes, porque ela vai falar do pleno desenvolvimento da pessoa, desenvolvimento pleno da pessoa, né? E é evidente que, como obrigação do Estado, o desenvolvimento pleno da pessoa, que está lá, né, na Constituição, está na nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, eu diria, a fonte para pensar a educação integral. Quer dizer, o que constitui o desenvolvimento pleno? A capacidade de pensar, a capacidade de desenvolver o gosto estético, de participar da vida em comunidade, de praticar esportes, de aprender um instrumento musical. Tudo isso isso não vai se dar naturalmente, né? Então, de algum jeito, a Constituição recupera, isso se coloca na LDB, mas a gente sabe das disputas, né, fratricidas que vão caracterizar todo o período da redemocratização. Nesse período que eu vou dizer, nesse intervalo democrático que foi de 88, eu coloco como marco a Constituição, e que termina em 2016 com a queda, né, da presidenta Dilma, democraticamente eleita, por interesses completamente privatistas, obscuros, né, e que, de novo, mais uma vez, tiraram a perspectiva do desenvolvimento da nação, da construção de uma nação, porque nós não somos uma nação, né? Nós somos um conglomerado de interesses e os processos de alienação vão, enfim, fazendo o povo ser massa de manobra nesses processos, mas, mais uma vez, nos tiraram dessa rota, porque nós vínhamos construindo, né? E aí, claro, eu vou chegar lá nesse período último, que é o período... Claro que tivemos experiências muito importantes ao longo dos anos 90, sobretudo no âmbito municipal, a Escola Cidadã em Porto Alegre, a Escola Plural em Belo Horizonte, muitas experiências em vários municípios, mas o governo federal vai caminhar por uma outra toada, né? Infelizmente, esse canto da sereia, da OCDE, das avaliações de larga escala, vão tomar conta da educação brasileira, e isso simplesmente nos tira uma grande oportunidade de trazer de volta Anísio Teixeira. O próprio Darcy estava vivo, né? Ele é o relator da LDB em 96, mas de fazer com que nós mudássemos estruturalmente a escola. No governo Lula, a gente consegue recuperar isso de algum modo, quando no PDE de 2007 se define, entre várias ações, todas importantes para que a gente pudesse caminhar nessa direção, o programa Mais Educação, que foi construindo a possibilidade dessa intersetorialidade desencadeada, estimulada, né, pensada pelo governo federal. Não como uma receita de bolo, não como um aplique-se, mas como uma grande construção coletiva entre os ministérios, né? E dos ministérios e no caso da educação, que coordenou esse esforço do programa Mais Educação, o diálogo, enfim, com as redes, né, municipais, estaduais, mas inclusive o diálogo com as escolas, porque nós queríamos fomentar, e fomentamos, né? Chegamos a 60 mil escolas, praticamente 8 milhões de estudantes, o que não é pouco no contexto nacional, e conseguimos, enfim, fazer um movimento muito importante de pensar esta formação integral. Quer dizer, a escola não pode ser só o lugar em que eu aprendo conteúdos que não tem nada a ver com a vida, que só servem para passar em exames ou não passar em exames, me dá uma nota melhor, uma nota pior, e evidentemente isso vai determinando depois a caminhada para a vida, e isso não significa negar os conteúdos escolares, mas caminhar numa perspectiva de equilíbrio curricular e de equilíbrio de formação. Esportes, lazer, cultura, saúde, ambiente, tecnologias, e as áreas, enfim, da ciência, nós buscamos, enfim, fazer essa construção. Então, eu acho que tem que buscar aqui todo esse caldo, tanto esse que vem dos anos 30, do movimento dos pioneiros da educação nova,
como dos anos 50 ali, né? Que vem da experiência da Escola Parque, depois as experiências no período democrático, né? Claro, os CIEPs são uma referência muito importante, né? Eu acho que a gente não pode deixar de mencionar, pouco avaliados, como tudo no Brasil, e a única continuidade que nós temos experimentado no Brasil é a da descontinuidade. Então, a continuidade das descontinuidades nos faz, inclusive, nem conhecer a história. O programa Mais Educação já nem existe mais hoje, não existe. Que má notícia é essa, Jaqueline? Porque esse foi, para mim, um dos grandes avanços. E uma coisa que eu achei fantástica naquela época, que nós estávamos lá em Brasília, estou no Ministério da Educação, como diretora lá do ensino básico, eu na Secretaria de Desenvolvimento do Esporte e do Lazer, que também não existe mais, a gente trabalhava muito também com as universidades, com as pesquisas, a gente comentava na época a proximidade da política nacional chegando diretamente nas escolas, sem ser, né, diluída no processo da caminhada, passando por estado, município e outros interesses. Como é que tu viu esse momento e como é que tu acha que nós podemos voltar a este momento, uma possível vitória do nosso projeto em outubro? Bom, eu acho que a gente viveu, nesse período, algo que foi muito glorioso para a educação nacional, né? Eu acho que nunca é demais registrar que o presidente Lula dobra o PIB. Dobra o PIB. Aí vamos dizer, é campanha para o Lula. Olha, eu sinto muito, né? O Lula, o que o Lula faz pela educação brasileira, nenhum outro presidente, né? Com todos os títulos acadêmicos que possam ter tido, e o Lula torneiro mecânico que fez os anos iniciais e que tem a formação do Senai, como ele sempre diz, ninguém fez mais pela educação brasileira que o presidente Lula. Eu poderia aqui enunciar 30 projetos, políticas, né? Mas eu vou, enfim, falar enfim, dessa dobra do orçamento da educação. O PIB da educação dobra no período de Lula, e nós temos com a Dilma a perspectiva de, quer dizer, conseguimos colocar no Plano Nacional de Educação, Lei 13.005, está aí, ela não foi revogada, a perspectiva de chegarmos até 2024 a 10% do PIB para a educação, o que não é pouco, né? E o que poderia fazer muita diferença, lógico que dependia dos royalties do petróleo, claro que dependia do pré-sal, e a gente sabe que o golpe de 2016 tira o país dessa perspectiva, né? Tira esta possibilidade. Mas o que nós vivemos nesse período foi absolutamente extraordinário, exatamente nesta perspectiva de dar voz, de construir o protagonismo. As pessoas não gostam dessa palavra, mas ela é uma palavra importante, a gente tem que recuperar, né? Porque às vezes o pensamento conservador se apropria de algumas palavras nossas, a gente tem que trazer elas de volta. O protagonismo e a autonomia prevista, do ponto de vista do sistema educacional formal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação vê a autonomia, a progressiva autonomia das unidades escolares do ponto de vista administrativo, financeiro e pedagógico. Nunca no país nós exercitamos isso tão diretamente como nesse período, né? Com um mecanismo que já existia, que era do governo Fernando Henrique, porque é preciso reconhecer o que se fez antes de bom, que é o PDDE, o Programa de Dinheiro Direto na Escola, nós conseguimos, de algum jeito, envolver, e por isso que o Programa Mais Educação, embora ele não, é uma péssima notícia, porque ele já não existe mais desde o governo Temer, né? Ainda no governo Temer fizeram uma gambiarra, eu vou chamar assim, um programa novo Mais Educação, mas que, na verdade, era um programa de reforço escolar, que perdia essa potência do esporte, da arte, da cultura, né? Mas hoje já não existe mais. Aliás, no lugar disso, no Ministério da Educação, estão as escolas cívico-militares. Naquela velha visão de que os problemas sociais são problemas de polícia. Os problemas sociais, os pobres, ninguém ousaria, na cidade de Porto Alegre, dizer que uma escola cívico-militar fosse instalada num dos colégios que atende a classe alta da cidade, né? Vamos falar do Farroupilha, do Rosário. Imagina a reação que a sociedade teria se anunciasse, bom, agora vamos transformar, né, autoritariamente, como tem sido, a escola X ou Y, que atendem a classe média e alta, né, da cidade, numa escola cívico-militar. Não se aceitaria isso. Mas para os pobres, isso pode.
porque o país não conseguiu superar a perspectiva da dualidade, então é uma escola para ricos, uma escola para pobres, e não conseguiu construir a ideia da dignidade humana para todos. Eu acho, penso eu, né, querida Regiane, que esse é um grande desafio. Quer dizer, toda essa emergência do debate da escravidão no Brasil, desses africanos escravizados, trazidos violentamente para cá, o quanto isso nos dilacera nossa alma enquanto país, trazer tudo isso à tona é fundamental para que a gente possa discutir que nós todos somos iguais. Isso está na Constituição, mas não está na vida prática, né? Então, nós somos iguais muito diferentes, né? Iguais, no conceito da direita. Porque agora mesmo, no Rio Grande do Sul, essa reforma que apareceu no apagar das luzes de 2021, trazendo uma redução de matérias e de disciplinas importantíssimas na educação, inclusive a educação física, a gente vê que, de fato, para alguns, não está dada essa possibilidade de humanização, de melhoria da qualidade física e emocional, e sim, simplesmente uma reprodutora de força de trabalho, né? Exatamente, eu acho que isso, está dizendo, resume o resumo, né? Que é isso. Nós não admitiríamos, né, a reforma 21, agora é o prazo para implementação, mas para implantação. Mas essa reforma é uma reforma que foi sendo discutida ao longo do governo Temer, e os quadros do governo Temer, e aí que eu digo que essa visão ainda muito presente entre nós, né? Esta visão de uma certa social-democracia, porque eu acho que a social-democracia pode ser outra coisa, né? Junto, porque isso está sendo também operado no estado de São Paulo, e aqui a secretária de Educação é um importante quadro do PSDB nacional, a professora Raquel Teixeira, aliás, uma pessoa que eu conheci em Brasília, e que era então deputada pelo estado de Goiás, hoje ela é a secretária de Educação, então agora está sendo implantada no Rio Grande do Sul. Essa reforma já vinha sendo pensada, e o governo Bolsonaro não tem nenhuma ingerência sobre essa reforma. Essa reforma vem sendo conduzida pelo Conselho Nacional de Educação e, enfim, claro, com a aprovação do Ministério da Educação, porque são agendas muito próximas, né? São agendas muito próximas. E aí eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, porque a reforma ela vem exatamente quebrar completamente a perspectiva de educação básica, consagrada na LDB, lá em 96, e vem quebrar completamente qualquer perspectiva de formação humana integral, né? Tu deve ter visto aquilo que, entre aspas, a gente chama a grade das matérias, a grade das disciplinas. A perspectiva é um período de educação física no primeiro ano, e nós estamos falando, sobretudo, em jovens de 15 a 17 anos, que a gente sabe a potência para o esporte, a potência para as atividades físicas, né? Claro que a gente tem que seguir com isso para o resto da vida, mas a gente sabe a potência que está ali nesses corpos em desenvolvimento, desses corpos com explosões de hormônios, né? A gente sabe disso. E as artes aparecem como um período no terceiro ano. Então, assim, descaracterizando completamente qualquer perspectiva de equilíbrio curricular. Então, uma escola... aliás, eu estou escrevendo, devo terminar agora nos próximos dias, algo em que eu faço a seguinte pergunta: a quem enganam e quem se deixa enganar por essa reforma do ensino médio? Que as escolas privadas não farão nenhuma mudança estrutural, só acrescentarão outras atividades, né? E as escolas de classe popular, onde as classes populares chegam, que são as escolas públicas, vão perder completamente uma densidade que já era baixa. No estado do Rio Grande do Sul, há outros estados em situação melhor, mas como o ensino médio é a responsabilidade dos estados, o nosso estado, infelizmente, no campo educacional, ele tem se mostrado, assim, dos piores, né? O salário dos professores é dos piores do país, a qualidade física das escolas é em degeneração, porque, de fato, a educação pública, Regiane, não compõe o projeto, né? Do atual governador, nem do governador atual, né? O atual, nem do anterior. A educação pública não compõe o projeto. Eu diria que que não existe a educação pública, existe o treinamento das pessoas. Então, assim, tu não educa, tu treina alguma coisa. Mas a Constituição fala em educação. Nós temos uma Constituição no país.
Essa Constituição fala no pleno desenvolvimento das pessoas, na formação para a cidadania e para o mundo do trabalho. Então, assim, o resumo da ópera é esse. Uma reforma do ensino médio que joga os jovens, primeiro tira dos jovens da classe popular a possibilidade de concorrerem às vagas das universidades. Claro que eu faço um parênteses, porque eu sonho com uma sociedade em que os jovens caminhem para aquilo que vem depois da educação básica muito mais tranquilamente, seja para a formação técnica, tecnológica ou superior, que não seja essa corrida de obstáculos, né? Não seja essa exclusão massiva que nós temos hoje. Esse é um caminho longo. Nós vamos ter que pensar, há outros modelos, a França tem um modelo, a Argentina tem outro, há modelos que não são essa quebra absoluta. Tá? E também os jovens não vão para o mundo do trabalho, porque a formação, esse itinerário profissional que eles propõem, são estágios de poucas horas em vários lugares, em que tu não desenvolve conhecimento nenhum. Num país que tem, Rejane, a experiência do ensino médio integrado dos institutos federais, para poucos ainda, mas é esse modelo que a gente tem que expandir. Aqui, eu ouço há poucos, conversando com professores estaduais, o Rio Grande do Sul tem uma tradição nas escolas agrotécnicas estaduais, que estão completamente também depauperadas, né, pela má gestão e pelo não lugar da educação pública nesses projetos. Então, assim, para que Viamão, a escola em que o Brizola estudou, o estado inteiro tem essas escolas. Essas escolas têm uma perspectiva de formação em que os meninos meninas saem técnicos agrícolas, com muita capacidade de intervenção nos seus espaços de vida. Há em muitos lugares a experiência toda da pedagogia da alternância, em que há o tempo escola e o tempo comunidade, em que os saberes da comunidade vêm para a escola e da escola vão para a comunidade. Então, um país que tem toda uma tradição assim, e que agora simplesmente joga tudo isso no lixo, inventa um jeito de ensino médio que ninguém nem entendeu exatamente o que são esses itinerários, né? Como é que tu faz uma reforma, coloquem essa palavra entre aspas, sem fazer formação de professores, sem ter nenhum protagonismo dos professores? Aliás, eu acho que cabe também outra observação, que é, assim como mais educação não existe mais, nós vínhamos caminhando, a partir de 2013, 2012, 2013, a partir das diretrizes curriculares para o ensino médio, nós vínhamos caminhando no Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio. E esse pacto previa ações, tanto do ponto de vista das obras físicas das escolas, do debate curricular, que, bom, depois desembocou no que é a chamada Base Nacional Curricular Comum, que é um outro tema, mas esse pacto, que previa a formação de professores, previa esta presença das escolas, né? Porque não há como imaginar que as escolas são fábricas que possam fazer tudo igual, todo mundo entra na mesma hora, tem o mesmo ritmo. As escolas precisam ser espaços, inclusive, de criação pedagógica. Claro que a formação tem que também ajudar nisso, mas nós caminhávamos para essa perspectiva. Envolvendo os professores, inclusive, criamos uma bolsa no Ministério da Educação para professores do ensino médio estudarem, para que pudessem acompanhar essas mudanças, enfim, que iam sendo tecidas junto. Não há alguém que tenha na cabeça um modelo de ensino médio que tenha que ser aplicado. Nem é possível copiar o que outros países estão fazendo. É possível se inspirar, conhecer, mas é preciso trazer a experiência de cada escola, para que cada escola enfrente as suas dificuldades, os seus problemas, e com aquele horizonte, nenhum estudante é menos, é todos aprendendo, é trabalho coletivo, é construção. Tudo isso, Rejane, foi interrompido. E essa reforma, que foi a primeira das reformas do governo Temer, foi a primeira, depois veio a trabalhista, a previdenciária, mas a primeira reforma foi a do ensino médio, porque o ensino médio é um campo profundo de disputas. É aí que se pode manter a força de trabalho completamente alienada e completamente conforme com um salário baixo, com condições de trabalho desumanas, muitas vezes, ainda, né? E depois vem a reforma trabalhista para incidir sobre isso. Então, a primeira reforma foi essa. E ela rompe com essa perspectiva da formação humana integral. Se nós tivemos para o ensino fundamental o programa Mais Educação, para o ensino médio nós tivemos o Ensino Médio Inovador, que era um programa super bacana também, que ampliava o horizonte curricular
também trazia macrocampos, lá estava o lazer, lá estava o esporte, lá estavam muitas possibilidades, e tudo isso é interrompido. Graças a Deus nós temos muito, graças a Deus e às políticas que nós fizemos, tem muita gente fazendo mestrado, doutorado, contando essas experiências. Eu, há pouco, foi no final do ano passado, prefacei um livro muito lindo de uma escola estadual do estado de Santa Catarina, da cidade de Chapecó, que chama Escola Tancredo Neves, o Tancredão, né? Hashtag Tamo Junto dos jovens. E é um livro que conta toda essa experiência que agora vem sendo desmontada, né? Assim como o Rio Grande do Sul desmonta o pouco que se havia construído, Santa Catarina também e os outros estados vêm desmontando aquilo que o país tinha, que é algo muito grave, né? Nós queremos, sim, a vitória das forças progressistas em outubro, é preciso retomar um projeto de país e é preciso encarar essa perspectiva, agora mais amadurecidos do que há 20 anos atrás, mas exatamente 20 anos depois, é preciso encarar qual é o projeto de educação. A educação pública não pode ser subsidiária da linha de produção, né? Subsidiária da produção de mão de obra. Não, nós já temos o sistema S dá conta da formação dos quadros para o comércio, para a indústria. Nós temos que formar as pessoas para a cidadania. E, lógico, podemos também no ensino médio fazer formação específica para o trabalho, mas não num conjunto, numa miríade de pequenos cursinhos que não vão dar profissionalização para ninguém e não vão permitir, inclusive, que eles cheguem na universidade. Porque hoje essas duas linhas paralelas são muito complicadas, né? Tu tem o ensino médio, uma parte que prepara para a educação superior, uma parte que prepara para o mundo do trabalho e um grande número de escolas que não prepara para coisa nenhuma. Nós temos que superar isso. E a reforma, infelizmente, incide sobre isso. Portanto, ela estraçalha qualquer perspectiva de formação humana integral, embora os seus motivos, se tu vai ler os motivos da reforma, tu vai concordar que era preciso mudar, lógico que era preciso mudar, mas não nesta direção que foi tomada, né, por esse governo que rompeu, enfim, com a perspectiva democrática. Eveline, eu queria aproveitar, já que nós estamos chegando já no final da nossa hora de bate-papo, tu comentaste no início das tuas experiências fora do país, e eu tenho uma curiosidade específica, que justamente tu moraste em Barcelona, que foi sede de Olimpíada, e eu sei que tu aprecias bastante o Rio de Janeiro, que também foi uma sede da Olimpíada. Então, o que tu conseguiu perceber nessas duas cidades com relação à sociedade e a convivência com o esporte, com o lazer, assim, uma impressão bem da Jaqueline cidadã? Me comenta alguma coisa sobre essas duas experiências. Muito bem, a minha vida em Barcelona foi bastante intensa, os caminhos por Barcelona, e é importante dizer o seguinte, para começar, as Olimpíadas de 1992, né, 92, impactaram estruturalmente a cidade de Barcelona. Eu acho que dá para dizer que tem uma cidade antes e uma cidade depois. Como o tema da cidade é um dos meus temas de estudo e de pesquisa, acabei, né, no tempo de estudos na Universidade de Barcelona, me relacionando com muitos urbanistas, arquitetos, claro, e com os educadores e com gente de várias áreas. Então, nós vamos ver em Barcelona um envolvimento não só dos quadros políticos, né, nas decisões, algumas decisões, enfim, as decisões para a mudança do espaço, para as construções, né, nós vamos ver um envolvimento de toda a cidadania. O conceito de voluntariado, que depois é trazido manco para o Brasil, e eu digo já por que é manco, né, é um conceito fundamental, porque a cidade toda se envolve, e isso vai ter na cidade de Barcelona um impacto na vida das pessoas. O esporte passa a ter um outro lugar, inclusive na prática cotidiana. E o voluntariado ele vai ser exercido a partir de uma forte presença do Estado, né, complementada pela vida cidadã. No Brasil, nós vamos ver chegar o conceito de cidadania, de voluntariado, no período do governo Fernando Henrique, num vácuo deixado pelo Estado. O Estado vai se retirando, o debate era de Estado mínimo, né? E eu ria sempre, porque eu dizia, como é que o Estado pode ser mínimo se ele sempre foi mínimo no Brasil? Quer dizer, não pode ser mais mínimo do que ele é. O Estado aqui sempre foi máximo para os ricos, para os banqueiros, para os latifundiários, enfim, para esse o Estado sempre existiu. Para o povo, para a maioria do povo, o Estado nunca existiu. Como é que podia ser mais mínimo? E aqui estava o debate, Estado mínimo e voluntariado entra nesse vácuo, por isso que ele entra manco aqui, né?
O voluntariado não substitui o lugar do Estado. E na cidade do Rio de Janeiro, que eu vivi menos, vou muito, gosto muito do Rio de Janeiro, mas não acho que tenha entrado no tecido social da cidade as Olimpíadas, né? Ainda restritas aos espaços, com toda aquela horda das pessoas gritando contra as Olimpíadas, né? Essa concertação, isso não foi natural da sociedade brasileira, porque se fosse natural, hoje nós teríamos manifestações nas ruas todos os dias, porque as pessoas não estão comendo, não têm trabalho, não conseguem pagar as prestações da sua casa própria, etc. Não, nós tivemos toda uma, enfim, uma montagem, aproveitando, claro, um desconcerto das pessoas, porque, lógico, quando sobem as passagens, quando aumenta o preço da gasolina, as pessoas começam a ficar inquietas. Isto foi aproveitado pelas forças reacionárias, está aí, eu acho que a expressão MBL hoje diz muito sobre uma visão de mundo, uma visão de sociedade, uma visão da relação entre homens e mulheres, né? Muito triste isso, mas essas forças conservadoras se apropriaram, inclusive daquilo que podia ter sido um movimento cidadão de apoio às Olimpíadas e de apropriação por parte da população daquilo que o esporte traz. Em Barcelona eu vi exatamente o contrário, né? A população, o tecido urbano se apropriar, né, dos avanços que foram feitos, porque quem conhece Barcelona sabe que a Vila Olímpica, que os apartamentos construídos para os atletas depois foram apropriados pela cidade, as pessoas foram morar lá, aliás, se tornou uma região residencial super valorizada, mas tu tem marcas na vida da cidade, as pessoas participaram, esta comunhão entre povos que uma Olimpíada traz, né, isso eles viveram, e eu acho que o Brasil foi privado disso. Cidade do Rio de Janeiro e o Brasil todo, nós somos privados disso, porque nesse momento se está urdindo, né, planos macabros para a democracia brasileira, e o povo, e o descontentamento popular é usado nessa direção. Claro que eu me lembro, Regiane, do teu envolvimento enorme no Comitê Olímpico, no desejo de fazer essa construção, mas infelizmente isso foi atropelado, né, pelas mesmas, por esse ato de atraso que a gente está vivendo, e que haverá de terminar em outubro desse ano. Claro que tem muito trabalho pela frente, né? Porque mudar o jeito como as pessoas vivem, e tu trouxesse antes dos meus escritos, esse ano saem mais coisas sobre isso, educação integral não é uma nova metodologia, não é uma modalidade de ensino. Ela muda a escola, mas ela muda, sobretudo, a relação das pessoas com a educação. O processo, para a educação ser integral, ela é dentro e ela é fora da escola. Todo o teu esforço com as praças, com os parques, com o esporte, com o lazer, ele entra, né, no horizonte de vida das pessoas, para melhorar a vida, né? Para que a gente viva para ter felicidade, que a gente não viva só para produzir, ganhar o dinheiro justo para pagar as contas, e a vida seja esse horror que acaba sendo nos países de terceiro mundo como o nosso, né? Não existe mais dizem sempre para mim, não existe mais essa configuração, primeiro mundo, segundo mundo, talvez nós sejamos o último mundo, né? Porque nós somos a colônia, nós continuamos sendo a colônia dos Estados Unidos, que promovem as suas guerras. Eu sou contra todas as guerras, e contra todos os ditadores, e contra todos os impérios. Eu sou pela autodeterminação dos povos, que eles não deixam ter, né? O Brasil encontra um petróleo, um bem natural, que poderia mudar a vida de todos. Na sequência, esse bem é apropriado, né, inclusive por grandes empresas internacionais. Está aí o projeto de lei aprovada, né, proposta pelo senador José Serra, logo depois do golpe de 2016, de um dinheiro, de uma riqueza que poderia mudar a vida de todos, porque não tem autodeterminação. A nossa autodeterminação é que 25% oriundo desse bem fosse para a educação, 75% para a educação, 25% para a saúde. Isso não aconteceu. Então, assim, nós temos muita luta pela frente, mas tem um marco, que é derrotar o fascismo, né, que todo dia se expressa, que todo dia coloca suas garras sobre a sociedade brasileira, sobre as crianças, né, frases do tipo, as crianças podem trabalhar, isso a gente ouviu, né, de volta nesses últimos anos, que tire as suas garras da sociedade brasileira e que a gente possa construir um país feliz, um país de pessoas dignas e dignificadas nas suas condições de vida. E por aí vamos, e não pararemos. Jaqueline, muito obrigada por essa aula de educação, uma visão política e muito abrangente. E num olhar realmente cidadão, é isso que nós estamos precisando, que realmente
as pessoas pensem, reflitam, se sintam protagonistas, não é? E eu vou aproveitar agora esse nosso último minutinho para fazer um bate-pronto contigo. Vou te dizer umas palavras e tu me diz o que vier na tua cabeça na hora, tá? Educação. Ai, sabe que a palavra que vem é solidariedade. Poderia ser qualquer uma, é solidariedade. Políticas públicas. Beleza. Beleza, beleza, direito à beleza. Esporte. Ai, alegria. Alegria, prazer, duas. Esperança. Ai, as crianças. As crianças. Paulo Freire, hein? Esperançar. Esperançar. Isso, as crianças. Eu penso nas crianças, né? Na possibilidade, Paulo Freire dizia que não existe futuro se o presente não for transformado. E nós vamos seguir lutando para transformar o presente. Para nenhuma criança ficar fora, para nenhum jovem ficar fora, para que os idosos possam fazer parte da sociedade, né? Porque são jogados fora, eles já não valem nada, não trabalham, não produzem, né? Então, como é que a gente traz tudo isso de volta? E é preciso, querida, e eu termino, né, te homenageando, né, muitas praças e muitos parques, para que a gente possa fazer educação integral, para que a sociedade possa viver de outro jeito. É disso que a gente está falando. Obrigado, minha querida amiga, professora e grande referência na educação, Jaqueline Moll. Esperamos em outra ocasião continuar esse nosso bate-papo. Grande abraço.